Da iniciação do encerramento. Obrigado. Ora, então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a sessão de encerramento. Temos connosco nesta mesa o Dr. Pedro Beran, diretor do Gabinete de Meios de Comunicação Social, que teve que substituir o Sr. Secretário de Estado, Pedro Lomba, visto que, por razões familiares urgentes, foi-lhe impossível estar hoje aqui presente. Temos também connosco o Dr. Carlos Magno, Presidente da entidade reguladora, que já tiveram o prazer de ouvir há poucos minutos atrás também, o professor Fernando Egídio Reis, Diretor-Geral da Educação, a doutora Ana Neves, Diretora do Departamento de Fundação para a Ciência e Tecnologia, e eu próprio do Gabinete de Serviço Público, Ética e Diversidade da RTP. Eu passaria em primeiro lugar a palavra ao Dr. Pedro Beran. Boa tarde a todos. Como foi dito, estou em representação do Sr. Secretário de Estado adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que é o membro do Governo que tem a tutela da comunicação social. E, de facto, por razões de ordem familiar, era impossível estar presente e pediu-me para o representar e para ler as palavras que tinha para vos dirigir nesta sessão de encerramento. E as palavras são estas. A presença de cerca de 200 de pessoas que se reuniram nesta segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania, oriundas de vários meios profissionais, comprova a premência e a transversalidade da literacia mediática. Mais ainda, reflete a necessidade deste tema ser abordado de forma integrada e por todos participado. Com efeito, a construção de uma cidadania mais esclarecida exige compreender os conceitos de média, literacia e cidadania de uma forma abrangente, enquanto um ecossistema de comunicação que a todos nos envolve. O primeiro congresso, que culminou com a Declaração de Braga, foi da maior utilidade na medida em que iniciou este debate de forma partilhada, tendo sido uma importante mais-valia inicial na disseminação do tema, não só no meio académico, mas também entre várias entidades da sociedade civil. Do mesmo modo, captou a atenção de organismos públicos, inscrevendo o tema na agenda pública e influenciando de modo contínuo desenvolvimentos do quadro das políticas públicas no setor dos média. A segunda edição deste Congresso vem dar resposta à necessidade de continuar com este debate salutar. De notar que a presença muito expressiva de participantes nesta edição, em número, mas também em qualidade, justifica a organização do presente evento, enquanto incentiva simultaneamente a continuação desse trabalho. No seguimento deste evento, sabemos que a necessidade de desenvolver este domínio se impõe cada vez mais. É inegável que os média desempenham um papel cada vez mais expressivo no nosso cotidiano, pelo que formar para o uso crítico e esclarecido dos meios de comunicação social é um imperativo de cidadania. Tal se deve ao facto de que os médias serem um veículo fundamental de conhecimento no nosso meio envolvente, que nos permite melhor participar na vida cultural e democrática. Ora, a literacia traduz-se na capacidade de aceder a todos os média, da rádio às redes sociais, da imprensa à televisão digital, por exemplo, e assim saber dar uso ao seu potencial de uma forma criativa, crítica e ativa. Por essa razão, é um requisito fundamental no exercício da participação democrática, na medida em que capacita os cidadãos de maior liberdade de escolha das suas fontes de informação. A literacia mediática assume uma importância crescente à luz da revolução digital, que tem vindo a operar nos média uma progressiva fusão dos serviços tradicionais com a internet. É inegável que esta transição trouxe oportunidades e vantagens muito significativas, enriquecendo a vida das pessoas nas possibilidades de comunicarem, aprenderem, criarem e transformarem a organização da sociedade. Contudo, esses novos caminhos não compõem um efeito benéfico para a sociedade no seu todo, se não forem acompanhados de uma utilização responsável e informada dos novos meios de comunicação social. Se tais competências eram já importantes no meio tradicional, hoje são cruciais para tornar os cidadãos conscientes dos riscos nesta matéria,
na medida exata em que a capacidade de regulação e regulamentação dos novos média se tem revelado um desafio permanente. Efetivamente, aos meios de comunicação social tradicionais correspondia um quadro normativo que circunscrevia toda a sua atividade. Ora, no espaço da sociedade de informação global, onde a comunicação provém de múltiplas fontes, às quais correspondem diferentes origens e diferentes regulamentações, essa delimitação tornou-se um desafio difícil de contornar. Nesse sentido, perante a diminuição do poder normativo, cabe ao utilizador cidadão saber navegar neste mar de informação de modo a proteger-se de conteúdos controversos e ou obter fontes de informação fidedignas, por exemplo. Em suma, a melhor solução que se perfila é a de petrechar os cidadãos de competências para o uso pleno e responsável dos meios de comunicação social. Essa preocupação, a par de outras questões neste domínio, constitui a base fundamental do trabalho conjunto de instituições diversas que, desde 2009, têm congregado esforços com vista à identificação da intervenção já existente no âmbito da educação para os média, ao aprofundamento da investigação sobre esta temática e à definição de propostas de políticas a aplicar. Este grupo informal sobre literacia para os média integra, como sabem, várias entidades da administração pública e outras que não integram a administração pública, como são o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, a Comissão Nacional da Unesco, o Conselho Nacional de Educação, a entidade reguladora para a comunicação social, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a Direção-Geral de Educação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Rádio e Televisão de Portugal. Para além disso, este domínio tem tido eco no espaço europeu e internacional, sendo que o uso criativo e crítico dos média é de há muito entendido por organizações internacionais como a Unesco, o Conselho da Europa e a União Europeia como uma dimensão relevante das políticas públicas. Em suma, a segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania vem consolidar a literacia mediática na agenda pública e académica, trazendo-nos ideias e pistas para desenvolver e trabalhar. Estão de parabéns, por isso, as entidades organizadoras por terem conseguido, com sucesso, instaurar este diálogo multipartilhado e abordar o tema em sentido lato, unindo, como o título indica, literacia, média e cidadania. Sei que o trabalho deste grupo informal não se esgota no Congresso, sendo que tem conseguido dar passos muito concretos na afirmação da ideia e dos valores da literacia para os média, nos quais se deve destacar a recente Operação Nacional 7 Dias com os Média, que contou com um número elevado de participação de norte a sul do país. Resta, por fim, felicitar esta iniciativa, bem como dar nota positiva sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área e que merece a melhor atenção da minha parte. Passava agora a palavra ao Dr. Carlos Magno, por favor, da entidade reguladora para a comunicação social. Boa tarde, serei muito breve, porque há uma coisa muito importante a seguir ainda para muita gente que está aqui. Mas queria dizer-lhes que iniciativas destas são absolutamente fundamentais na crise que atravessamos. Há quem diga que a agenda e o enfoque e os temas e o estado de espírito de quem produz informação, entretenimento e comunicação na nossa sociedade contribui em cerca de 25% para o estado geral ou para a evolução da crise ou para o problema da economia. Aliás, alguém perguntava há dias uma coisa muito simples, é quanto custa o medo, qual é o preço do medo na economia neste momento. Ao dizer isto, eu não estou de maneira nenhuma a colocar a questão na agenda mediática, no papel dos grupos de média que também sofrem os seus problemas. Estou apenas a dizer que é fundamental que a academia, as empresas, os políticos, os grupos de média, os cidadãos em geral, se encontrem para discutir estas questões. Este congresso e a iniciativa 7 Dias com os Média tiveram
ao longo destes dias, território, porque estiveram no país todo, universidades, pessoas vivas a participar, e uma iniciativa destas é, por isso, uma iniciativa que tem que continuar e que não acaba e que vai deixar os seus frutos. Gostei muito de ouvir a mensagem do Sr. Secretário de Estado, que é, aliás, um intelectual desta área e que escreveu, pelo menos, antes de ser Secretário de Estado, alguns artigos que eu recortei e sublinhei porque me parecem muito lúcidos, e isso é importante, mas, enquanto Presidente da IERC, gostaria de lhes dizer que a entidade reguladora para a comunicação social a que tenho a honra de presidir é uma instituição que quer ser útil e não fútil, é uma instituição que quer estar ao serviço dos cidadãos e, por isso, grande parte do que aqui se fez tem a nossa participação. Eu queria agradecer, perdoem-me, este desvio, mas queria agradecer em primeiro lugar à minha colega Luísa Roseira, vogal do Conselho Regulador, a coordenação deste trabalho da IERC. Queria agradecer à Catarina, à Bruna, à Eulália, à Filipa, à Joana, à Cristina, ao Malcato e ao Luís Correia, que estão também por aqui, o terem estado em nome da IERC ao serviço dos cidadãos e de uma causa que, do meu ponto de vista, é decisiva para o futuro. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao professor Fernando Egídio Reis, Diretor-Geral de Educação. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da mesa desta sessão de encerramento, cumprimentar também os organizadores do Congresso, os membros do Grupo de Trabalho Informal para a Literacia, sobre a literacia para os média, e dizer-vos que nos congratulamos com a realização desta segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania, que é já, com toda a certeza, um evento da maior relevância a nível nacional e internacional, como provam as riquíssimas sessões plenárias, as diversas sessões paralelas, os pósteres e as apresentações de livros que compõem o programa. Eu não pude estar presente nos 2 dias, mas consegui acompanhar à distância algumas das sessões do dia de hoje e, naturalmente, testemunhei também a relevância e a profundidade e a importância dos temas que foram aqui abordados e que nos trazem, naturalmente, motivo de muita reflexão para o futuro e que, no domínio da educação, que é aquele sobre o qual eu vou falar, naturalmente nos motivam e nos impulsionam a acompanhar, dinamizar e apoiar os projetos que as escolas que nestes 2 dias aqui estiveram a apresentar os seus testemunhos, naturalmente têm desenvolvido ao longo dos anos e com o apoio dos professores e com o empenho e a participação dos alunos, nos têm mostrado, de facto, testemunhos de grande qualidade e de grande interesse. A Direção-Geral da Educação, no âmbito da sua atuação, no que a educação para os média diz respeito, esteve presente neste Congresso, não só revelando as diversas iniciativas que acompanha e apoia, como, por exemplo, as rádios e televisões escolares, Seguranet, blocos educativos, jornais escolares, a parceria Média Smart, apenas para citar alguns exemplos, como também mostrando como, no contexto dos desafios imensos que o século XXI nos coloca, procura colocar Portugal na linha da frente, motivando e envolvendo as escolas em iniciativas de sensibilização para a utilização, por exemplo, dos meios digitais e lançando projetos que tragam à luz do dia as boas práticas realizadas nas escolas. A prática da cidadania, que faz parte integrante do tema deste Congresso, constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de indivíduos responsáveis, autónomos, solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres,
em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. A escola, tal como a família, constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania, e nela se refletem preocupações transversais à sociedade que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania. Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares como em atividades e projetos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. Subjacente a esta concepção educativa está uma visão integradora das diversas áreas do saber que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, também uma vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas, consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente através do envolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no quadro da relação entre a escola e a comunidade. Atendendo à importância que o Ministério da Educação e Ciência reconhece a esta área curricular, têm vindo a ser produzidos, em colaboração com outros organismos e instituições públicas e com diversos parceiros da sociedade civil, documentos que se poderão constituir como referenciais na abordagem das diferentes dimensões de cidadania. Os referenciais e outros documentos orientadores não constituem guias ou programas prescritivos, mas instrumentos de apoio que, no âmbito da autonomia de cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e adaptados em função das opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a desenvolver. No caso do referencial de educação para a cidadania, contamos com o precioso apoio da Universidade do Minho e do seu Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. E é igualmente fundamental a articulação que estabelecemos, através também da nossa participação, no grupo de trabalho informal sobre a literacia para os média. Trabalho esse no qual nós temos, naturalmente, grandes expectativas. As diversas dimensões da educação para a cidadania são já objeto de trabalho em muitas escolas, quer transversalmente, quer através de ofertas curriculares específicas e de projetos. As dimensões para as quais já foram elaboradas ou estão em elaboração documentos orientadores para as escolas são, nomeadamente, educação rodoviária, educação para o desenvolvimento, educação financeira, educação para o empreendedorismo, educação para os média, a educação para o consumidor ou a dimensão europeia da educação. Concretamente, a educação para os média visa incentivar os alunos a utilizar e a decifrar os meios de comunicação social, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, visando a adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e segura da internet e das redes sociais. Em pleno século XXI, não restam dúvidas de que os média possuem um papel fulcral na vida dos cidadãos, sobretudo depois do extraordinário desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Sendo a escola, além da família, o local privilegiado de educação de crianças e jovens, deverá dotar os alunos dos instrumentos para um melhor entendimento da realidade que os cerca, da realidade que os cerca e dos meios de comunicação, bem como para um melhor exercício da cidadania. Conforme se pode ler na recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre a educação para a literacia mediática, publicada em 30 de dezembro de 2011, e cito, talvez seja justamente nesta época garantido, apesar de tudo, o apetechamento indispensável das escolas, que se possa parar para pensar e criar oportunidades de formação adequada, quer às novas exigências, quer às novas possibilidades criadas. A Direção-Geral da Educação e o Ministério da Educação e Ciência asseguram, desde março, como já referi, a sua representação, de março deste ano, no Grupo Informal de Literacia para os Média, grupo fundamental que tem levado a cabo esta e outras iniciativas, visando desenvolver o conhecimento sobre a situação portuguesa no que respeita à literacia informacional e mediática, criar oportunidades para a colaboração entre os diversos organismos, fomentar o desenvolvimento de novos projetos orientados para a formação, a investigação e a intervenção em diferentes contextos. A escola deve assumir-se como elemento ativo, ensinando os alunos a utilizar e a decifrar os meios de comunicação, iniciando-os no exercício da cidadania, da democracia e da política, enquanto refletem sobre a atualidade
e produzem, eles próprios, os seus formatos de comunicação. Como pensamos que atestam estes últimos 2 dias, estamos no bom caminho. Muito obrigado e as minhas felicitações a todos os que estiveram presentes neste Congresso. Passava agora a palavra à doutora Ana Neves, diretora do Departamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Aqui, ok. Bom, são 7h05, eu vou tentar ser breve, e vou ser, porque eu tenho aqui um discurso de 3 minutos. Achei graça porque sou Ana Neves, diretora de Departamento da Sociedade de Informação. Portanto, porque fica assim um bocadinho no ar, mas não havia mais espaço, creio eu, no programa, e, portanto, ficou assim, diretora de departamento. Portanto, fica assim um pouco estranho. Mas eu gostaria de agradecer a honra da FCT ter sido convidada para esta sessão de encerramento deste 2º Congresso, que assume uma importância vital para a sociedade nacional. Sei que houve muita interação nestes 2 dias, espero que seja muito multiplicador, porque o que foi aqui discutido é crucial para a sociedade portuguesa. Gostaria ainda de vos transmitir as saudações do Presidente da FCT, que não pode estar presente e que me pediu para o representar, exatamente porque sou diretora do Departamento da Sociedade de Informação, e é nesse âmbito que nós fazemos parte do grupo de trabalho informal sobre a literacia para os mídia. A literacia em mídia é um tópico da maior importância que tem assumido uma relevância especial atualmente pelo aprofundamento da sociedade de informação e do conhecimento e, em particular, pela consequente utilização massiva de novos mídia potenciados pelas tecnologias de informação e comunicação, designadamente a internet e, mais recentemente, dos novos instrumentos móveis de acesso, como os tablets e os smartphones, com a associada explosão de apps, que tornaram ubíquo e permanente o acesso à informação disponibilizada na internet. Estes desenvolvimentos criaram oportunidades fabulosas, como nós todos sabemos. Naturalmente, a imensa informação que temos e que é veiculada através da internet pode ser muito rigorosa e valiosa, mas pode também levar a ideias erróneas e estar descontextualizada. Em suma, encontramos na net joias e lixo. É essencial neste contexto que as pessoas sejam capacitadas para uma utilização crítica da informação. Isso requer uma sensibilização muito ampla da população e o desenvolvimento de estratégias em ambientes formais de educação e em outros ambientes para uma efetiva apropriação social destes poderosos meios e a massificação e a democratização do acesso e benefícios e a otimização da contribuição que podem ter para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do seu bem-estar económico e social. Dadas as atribuições da FCT e, em particular, as do departamento que dirijo, é naturalmente deste ponto de vista que se situa o nosso envolvimento e empenho neste tema. As questões de literacia dos novos mídias assumem uma proeminência especial em todo o debate de governação da internet, discutido em fóruns multi-stakeholder aos níveis nacional, regional, europeu, mundial. Nós participamos ativamente desde há cerca de 5 anos em todos estes fóruns, onde temos tido uma posição destacada, e posso dizer que não há reunião do Fórum da Governação da Internet das Nações Unidas, que se reúne anualmente a nível mundial, nem reunião da Iniciativa Europeia Associada, o EURODIG, European Dialogue on Internet Governance, onde todos estes temas não tenham uma posição destacada. Aproveito assim para anunciar que se realiza a 6ª edição do EURODIG, a de 2013, em Lisboa.
Portanto, começou em 2008, tem rodado por várias cidades de vários países europeus e a sua 6ª edição vai ter lugar em Lisboa nos próximos dias 20 e 21 de junho, numa organização conjunta da FCT, do Gabinete para os Meios de Comunicação Social e do capítulo português da ISOC, Internet Society. E, naturalmente, é um fórum totalmente aberto a todos os interessados, sempre no movimento multi-stakeholder. Este é um campo de ação difícil que beneficia de ambientes de reflexão e de ação, exatamente como as deste Congresso, e que requer uma atenção muito especial nos locais onde se encontram pessoas de todos os estratos sociais, de todas as zonas do país, em idade jovem, nomeadamente nas escolas, mas que têm que ser contempladas com ações dirigidas a adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais. Faço votos para que as ideias apresentadas neste Congresso possam florescer em trabalho conjunto, não só entre as entidades promotoras, mas com todas as pessoas interessadas neste tema e em ambiente multi-stakeholder. O que é que isto significa? Ou seja, onde se reúnam entidades públicas, entidades da academia e da educação, da comunidade técnica, incluindo profissionais de informação e comunicação, políticos e a sociedade civil. Muito obrigada. Ora, então, muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim um papel duplo, visto que estou aqui em representação do Presidente da RTP, que por razões também pessoais não pode estar disponível para estar aqui convosco, mas é com todo o gosto que colaborei, quer no grupo de trabalho informal, quer agora nas conclusões deste Congresso, mas também me cabe outro papel que é, de certa forma, apresentar algumas das conclusões, ou pelo menos algumas das notas e desafios que a própria Comissão Organizadora, e nomeadamente o Grupo de Trabalho Informal, achou por bem apresentar neste Congresso. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar, obviamente, todos os membros que estão presentes nesta mesa e dizer que é um prazer, quer em termos pessoais e da RTP, mas em particular de toda a Comissão do Grupo Informal, poder saudá-los e poder ter a vossa presença aqui hoje. Em primeiro lugar, eu salientaria que, de facto, a RTP vê com o maior interesse este tipo de iniciativas e este tipo de congresso e pretendemos, inclusive, continuar a colaborar no futuro e cada vez mais, porque esse é também, se quiserem, uma das missões fundamentais do serviço público, quer de rádio e televisão, quer, como vou passar a explanar, também daquilo que é hoje o Serviço Público de Mídia Global. O contrato de concessão de Serviço Público de Televisão estipula que a prestação de serviço público decorre na estrita observância dos princípios da universalidade e da coesão nacional, da diversificação, da qualidade, da invisibilidade da programação, do pluralismo e do rigor, isenção e independência da informação, bem como do princípio da inovação. O contrato de concessão do Serviço Público de Radiodifusão, de rádio, prevê igualmente que o serviço público seja prestado em integral obediência à lei vigente nos termos e condições constantes do respectivo contrato, respeitando escrupulosamente os princípios da liberdade e da independência perante o poder político, o poder económico, designadamente face ao Governo, à administração e aos demais poderes públicos, e assegurando a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Ou seja, nos princípios básicos do serviço público de rádio e televisão, está claramente identificado aquilo que pode corresponder a um papel fundamental para a literacia pós-mídia. O serviço público de mídia, em particular o de rádio e televisão, prestado pela RTP, deve constituir, assim, uma referência para a população e assentar numa oferta que garanta, por um lado, o acesso universal, sendo também, como tal, um fator da coesão e integração de todos os indivíduos, grupos e comunidades sociais. Deve garantir a imparcialidade e a independência da informação e do documentário, disseminar conteúdos audiovisuais inovadores e diversificados de acordo com os padrões éticos e qualitativos elevados. A RTP deve ainda assumir-se como um fórum de discussão plural e meio de promover a participação democrática alargada dos cidadãos, bem como para contribuir para a criação e produção audiovisual, assegurando a divulgação da diversidade da herança cultural nacional e europeia. Neste quadro, a RTP, na sua atividade, tem como missão de elevado alcance social, constituindo, atento aos objetivos que lhe estão atribuídos pela legislação e contratos de concessão em vigor, claramente um veículo inegável de importância para a promoção e desenvolvimento cultural e linguístico dos portugueses no país e no estrangeiro. Ao promover a produção e a difusão de conteúdos destinados a públicos minoritários,
ao facilitar o acesso à televisão e à rádio de grupos de cidadãos ou de comunidades com menor reconhecimento social e, de um modo geral, a cumprir os objetivos constantes dos referidos contratos de concessão de serviço público, a RTP afirma-se como elemento essencial da sociedade portuguesa, consolidando com ela uma relação de credibilidade e confiança construída ao longo de muitas décadas. A rádio e a televisão pública garantem o pluralismo e o equilíbrio do sistema comunicacional, assim como a coesão social e a participação democrática, assegurando a comunicação para todos. Para marcar a diferença, o serviço público de mídia deve ser, neste quadro, cada vez mais o guardião da diversidade, da cultura e do pluralismo, garantindo a preservação da língua, da literatura, da música e da história portuguesa e lusófona, quer no espaço do continente e do resto do país, quer ainda de todo o mundo lusófono. Existe, todavia, atualmente uma mudança de paradigma com a passagem daquilo que podemos designar como um serviço público de rádio e televisão para um serviço público de mídia, que é, cada vez mais, um serviço público de mídia global. No futuro, será necessário um serviço público de mídia prestado pela RTP cada vez mais flexível, mais eficiente, capaz de dinamizar o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, assumindo um papel-chave na distribuição de conteúdos em diferentes plataformas e terminais de acesso. Os portugueses não esperam menos da RTP e a RTP não pode dar menos aos portugueses. A RTP estará, assim, cada vez mais próxima dos cidadãos, desempenhando o seu papel de regulador de mercado, criando valor social, garantindo a qualidade e a diversidade da oferta, assim como do pluralismo virada para o futuro e a inovação ao serviço dos portugueses e da lusofonia no mundo. No mundo atual, digital e puro e mediático, o serviço público de mídia assume uma particular relevância para o desenvolvimento da literacia mediática. A RTP, como serviço público de mídia em Portugal e no espaço lusófono, encara com particular relevância o desenvolvimento de um olhar crítico e participativo relativamente aos mídia na sociedade. A nossa oferta de serviço público de mídia, que prestamos aos cidadãos na rádio e na televisão ou no online, em Portugal e no mundo, espalhando a lusofonia, afirma-se não somente como espaço de diálogo em português, mas também como espaço de liberdade e democracia. É hoje mais fundamental do que nunca para o futuro das nossas democracias garantir um espaço público onde se possa encontrar informação confiável e em que seja possível expressar diferentes opiniões de forma livre. Isso foi recentemente reconhecido no quadro europeu, nomeadamente no relatório do grupo, o High Level Group of Media and Freedom and Pluralism, desenvolvido pelos professores Weira Vika Freiberg, Herta Daubler-Gemlin, Ben Ausend e Luís Miguel Paiás Pessoa Maduro, intitulado A Free and Pluralistic Media to Sustain European Democracy, que foi posto em consulta pública pela União Europeia no passado mês de janeiro, onde podemos encontrar um conjunto muito relevante de recomendações, encorajando as instituições europeias a desenvolver e a favorecer um meio ambiente com meios de comunicação social de grande qualidade que possam continuar a contribuir para a democracia europeia. A consulta pública, entretanto aberta pela União Europeia sobre este relatório independente do Grupo de Alto Nível, que está, de facto, a decorrer até 23 de março, ou que está a decorrer entre 23 de março e 14 de junho, abre assim um debate público sobre o pluralismo dos mídias e a liberdade de expressão, considerados pilares fundamentais da democracia na Europa, inscritos na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, sendo mais um passo na tentativa de construir uma Europa mais livre, mais democrática, reconhecendo um papel insubstituível aos meios de comunicação social. O Serviço Público de Mídia é hoje certamente fulcral para o desenvolvimento de um espaço público onde os cidadãos possam tomar decisões ótimas, garantindo uma maior literacia mediática e o exercício da cidadania que sirva a todos os cidadãos. O Serviço Público de Mídia deverá estar disponível onde os cidadãos tiverem acesso aos conteúdos, ou seja, em todas as plataformas e tipos de terminais, adaptando-se ao novo paradigma digital, mas, sobretudo, sendo um dos principais atores da nova sociedade digital. Realço, por fim, e em relação a este ponto, que a rádio e a televisão pública e o Serviço Público de Mídia Global, que já referi, devem cada vez mais assegurar a comunicação para todos. São, nas sociedades contemporâneas, de facto, a melhor forma de garantia do pluralismo e do equilíbrio de todo o sistema comunicacional, contribuindo de forma insubstituível para a coesão social e participação democrática, contribuindo assim também, de uma forma particular, para a literacia mediática. Em relação à comunicação que eu tinha sobre a RTP, eu terminei. Vou passar agora algumas notas e desafios que o grupo informal resolveu lançar para a mesa, isto sem prejuízo de mais tarde haver um documento mais completo e que constitua uma reflexão mais aprofundada daquilo que foi esta conferência. E algumas notas e desafios dizem fundamentalmente o seguinte: em tempo de crise, torna-se cada vez mais relevante aprender a pensar criticamente, a ser seletivo, para tomar decisões mais prudentes e esclarecidas.
inscrever a literacia para os mídia nos currículos, através de referenciais que possam enriquecer os programas e motivar as aprendizagens. Conhecer melhor os níveis de literacia, nomeadamente informativa, mediática e digital, da população portuguesa. Reunir condições para que se possa desenvolver nesta área a formação não só de professores, mas de outros atores, pais, formadores, profissionais dos mídia, etc. Procurar divulgar na linha e no âmbito da literacia para os mídia o que se tem vindo a desenvolver, quer na Europa, quer no âmbito da Unesco, articulando as ações com essas linhas de política. Promover um maior diálogo entre a cultura escolar e a cultura do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Alargar a novos âmbitos as atividades e iniciativas de literacia para os mídia, nomeadamente nos campos de trabalho, da saúde, dos séniores, da tecnologia. Criar condições para alargar e consolidar a investigação científica nas áreas relacionadas com as temáticas deste Congresso. Valorizar o papel dos provedores, dos utilizadores dos mídia, nomeadamente promovendo a sua criação em todos os outros órgãos de comunicação social em que ainda não existem, sublinhando o seu papel na promoção da literacia mediática da população portuguesa. Ou seja, contribuir para um apoio a todas as iniciativas que visem fomentar os intercâmbios e ações em encontros comuns com os profissionais dos mídia. Eu deixaria uma palavra final em termos da Comissão Organizadora do Congresso e, neste momento, passo a questão, eu sou de alguma forma o interveniente que está em cima da mesa para vos colocar este problema. Eu deixaria a seguinte questão. De facto, este grupo informal sobre a literacia pós-mídia funcionou, apesar da sua diversidade e da sua estrutura, de uma forma que eu considero exemplar. Se tivéssemos que encontrar um excelente exemplo de um funcionamento em rede colaborativo e que tenha funcionado muito bem, e aliás o sucesso deste Congresso é a melhor prova disso, encontramos de facto a forma e o processo como este grupo funcionou. Eu não vou referir nomes porque seria uma lista exaustiva e calculo que muitos de vocês estejam com grande vontade de sair rapidamente para ver um jogo de futebol que vai acontecer a seguir e que aparentemente é decisivo, mas eu diria que nesta estrutura e neste Congresso as formas colaborativas foram decisivas e eu pedia uma salva de palmas para todos aqueles que organizaram este Congresso e que deram todo o seu melhor esforço para que ele pudesse decorrer da melhor forma. Muito obrigado. Bom, a sessão fica encerrada e, portanto...